Capítulo 4, 2 Coríntios. Todo mundo com a Bíblia aberta. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Capítulo 4 diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perderem ou se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então Paulo, ele mostra aqui com essas palavras que ele não mudou, ele continua sendo o mesmo apóstolo dos gentios, o mesmo homem que dá a sua vida pelo evangelho. Lá atrás, vamos lembrar que Paulo, ele diz que fez muito mais do que os outros apóstolos, e Paulo, ele começa mesmo parecendo um pouquinho meio que exaltado, né, nas suas palavras, mas falando a verdade, porque de fato Paulo entregou tudo que tinha, tudo que era a serviço do Senhor. Paulo, naquela visão que ele teve lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, a gente vai chegar lá, a gente vê Paulo tendo uma visão das coisas celestiais, a gente não sabe se em sonho. O fato é que Paulo, ele viu o paraíso, o céu, e ele diz que não consegue explicar o que ele viu de tão grande, e a partir daí Paulo, ele dedica toda a sua força, todo o seu entendimento para a divulgação desse evangelho. Isso é muito bonito, isso nos inspira, isso nos dá força para a gente jamais abandonar a verdade de Deus. E para deixar os seus ouvintes mais seguros, ele diz que não falsificou o evangelho e não desfaleceu do seu trabalho segundo as misericórdias do Senhor. E ele recomenda a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então vamos continuar. A gente vai ver Paulo dizendo isso porque daqui a pouco Paulo, ele vai mostrar aqui que ele se sente abandonado ou menosprezado pelos irmãos de Corinto. Então Paulo, ele vai dar, sabe, um senso aqui, lá na frente a gente vai perceber como que os irmãos não estivessem valorizando o seu ministério ou os seus escritos. Os irmãos cobravam demais a presença de Paulo, e Paulo, ele demonstra aqui que ele está um pouco magoado com aquela igreja. Mas vamos lá, a gente vai chegar nessa parte. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso é muito profundo. Paulo está dizendo que nós temos algo muito precioso, mas o vaso é muito frágil, é de barro, não tem pompa,
não tem brilho por si só, mas o que está nesse vaso, aleluia, é excelente segundo Paulo. É algo que expressa a essência de Deus. Você, aleluia, é vaso de barro, mas carrega dentro de você a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. É frágil, é simples, aleluia. Depende do oleiro, sempre fazendo reparos no barro, mas dentro de você tem a presença de Deus, o brilho do Espírito Santo de Deus. Dá para você dar um glória a Deus aí? Dá para você entregar o seu culto completo ao Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui independente da situação. Eu continuo te servindo, eu continuo te adorando. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Verso 8, continuando a leitura. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Isso é lindo. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Paulo demonstra, através desses versículos, o que ele tem passado, tribulações, mas não tem deixado a angústia lhe abater, tem passado, às vezes, perseguições, mas não se sente desamparado, abatido, mas não destruído. Aleluia! Tudo por amor ao Evangelho, passando perigo de morte, mas seguindo o rumo, aleluia, aquilo que Deus tenha para lhe dar como um presente maior, que é a salvação. Verso 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação da graça ou a ação de graças para a glória de Deus. Diga amém e glória a Deus. Vamos lá, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Você pode dizer amém aí, glória a Deus? Esses últimos versículos, meu Deus do céu, dá para a gente passar um bom tempo falando sobre eles. Mas vamos seguindo aqui, mas eu quero ressaltar ainda, mostrando para você que este mesmo homem que diz que o seu interior, ele permanece renovado em Deus e o seu exterior pode ser que se corrompa, Paulo, ele fala isso em outro momento de forma mais clara. Paulo, em outro momento, vai dizer que quando
ele pensa em fazer o bem, o mal ele já tem feito. É a nossa história, sabe? Quem está conosco na campanha e continua praticando o ensinamento de uma das semanas da campanha em relação a falar palavras de bênção e não de maldição, a sair da zona de reclamação, da zona de murmuração, para a zona do enfrentamento. Se é problema, eu tenho que enfrentar de cabeça erguida, pastor. Eu vou parar com esse negócio porque o Senhor disse aí, eu não esqueci, que quem fica inventando desculpa não sabe fazer mais nada que preste. Eu estava dizendo isso hoje para a Clarinha. Hoje a gente foi montar, treinar, né? Eu corro vaquejada e sempre que tem um tempinho, ela também está correndo já. Aí estava lá sem nada a ver, a gente estava bem à vontade e eu estava dizendo a ela, eu disse, filha, quem desenvolve a habilidade para inventar desculpas não faz mais nada que preste, filha. Não faz mais nada que preste. Ela ficou olhando assim para mim e eu procuro sempre falar algumas coisas que eu entendo ser poderosas em Deus em momentos que não tem nada a ver, quando ela está bem à vontade, que ela está, assim, a gente está se divertindo, tal, aí eu procuro lançar essa palavra para ficar no coração dela, porque isso eu aprendi com a minha mãe, irmã Ângela. Irmã Ângela tem essa habilidade, eu já percebi isso, mesmo eu sendo um homem já formado, mas minha mãe, vez por outra, eu percebo isso, que ela espera um momento que não tem nada a ver e ela lança lá um princípio na minha vida. E aí eu procuro fazer isso com Clarinha também. Quando não tem nada a ver, que está bem à vontade e tal, eu lanço. E hoje eu lancei esse princípio na vida dela. Minha filha, esse negócio de inventar desculpas não é coisa de quem vai crescer na vida, viu? Nós temos que enfrentar as coisas e aperfeiçoar a nossa habilidade de enfrentar os problemas. E não de estar criando uma situação, mas isso, mas foi porque isso se errou. Não existe nada mais nobre na vida do homem que nós podemos aperfeiçoar. É a capacidade de dizer, eu errei. Peraí, só você tem o direito de errar? Eu também erro. Eu sou humano feito você. Eu nasci no Evangelho, vou caminhando aí para os 20 anos de pastorado quase. Mas eu sou igual a você, não tem nenhuma diferença não. Não tem nenhuma diferença não. O pecado também está bem pertinho de mim, me atentando. Tenho vontade de falar algumas coisas que você fala e às vezes falo também. Sim, paciência. Paciência. Precisamos ter essa honestidade de dizer eu errei. É o que Paulo está dizendo. Mesmo que seu exterior se corrompa, caia, o seu interior permanece intacto, porque você tem o perdão de Deus e a capacidade de recomeçar. Amém? E aí Paulo diz, olha, eu não me apego, não é às coisas que eu posso ver, é as coisas que eu não posso ver. É essas coisas que eu me apego. E você precisa entender a valorizar as coisas eternas. Um homem, ele só pode ser completo se ele valorizar aquilo que ele não vê, as coisas eternas. Porque é essas coisas que Deus mais preserva e mais dá valor. E um homem, para encontrar o seu propósito na terra, ele tem que passar por valorizar as coisas eternas. Você não passará de um ser humano mesquinho se você ficar apenas valorizando as coisas materiais. A propósito, você que conquistou uma casa, sei lá, um carro, alguma coisa material, o que for, e você tem um apego exagerado a essas coisas, você não está
tratando daquilo que Deus lhe deu com equilíbrio, viu? Com sabedoria. As coisas são para a gente usar. Tem pessoas que têm uma roupa e aquela roupa é não sei o quê e só usa em não sei tal ocasião. Você morre e a roupa fica lá. Use a roupa, meu filho. Use a roupa. Trabalha de morrer para comprar um carro. Aí não. Vai para o trabalho de ônibus porque não quer usar o carro, desgastar o carro. Não é nem, às vezes, por carro de gasolina tal, para economizar. É porque o carro o quê, abençoado? Isso é para usar o carro é para usar. O carro é para usar, a roupa é para vestir. Entenda isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entenda isso. Coisa é para usar. Coisa é para usar. Viu? Capítulo 5. Acho que dá para a gente ler o capítulo 5. São 10h43. Vamos lá? Vamos continuar aqui. Capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Glória a Deus, isso é lindo. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também um penhor do Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É algo muito, muito simples. É algo muito simples. Paulo está dizendo aqui que é natural que você deseje o céu. É natural que você almeje ver Cristo. Se isso não está acontecendo na sua vida, tem coisa errada. E cá pra gente, isso pode estar acontecendo com você. Você está preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, se o menino vai estudar ali ou aqui, se você vai casar, se vai se separar. Você só está preocupado com as coisas aqui e as coisas estão lhe sufocando. Você não está percebendo não que você não está dando conta de mais nada na vida, porque está tudo lhe sufocando. Você não aguenta mais nada, porque você está preocupado só com o que é material, o que é material. Não pode. Sua vida é só dinheiro, é só conta, é só boleto, é só trabalho, é só reclamação. Isso não pode acontecer. Em nome de Jesus, você tem um espírito que deseja ver Cristo, que deseja compreender as coisas de Deus. Tem uma verdade, além do que você vê, pega, escuta. Deus é Deus, Deus está vivo, Deus fala. Deus quer um contato com você maior. Aleluia. Então tem alguma coisa errada e eu já passei muito tempo da minha vida assim. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor, pela misericórdia. Nasci dentro da igreja. Mas chegou um momento que eu estava indo para a igreja, voltando, dando a paz do Senhor, tudo normal. Mas eu não pensava no céu. Que céu? Que céu? Que céu o quê? Não existe, irmãos, cristianismo sem esse desejo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Que nós possamos pedir perdão a Deus. Para que esse sentimento de que a volta de Cristo deva ser desejada na nossa vida seja verdadeiro. Não faz sentido, irmão, só essa vida. Se somos
ou se esperarmos em Deus apenas nessa vida, somos dos homens os mais miseráveis, diz o texto sagrado. Se esperarmos em Deus só nessa vida, só por causa das coisas que Ele pode dar, e Ele dá, somos dos homens os mais miseráveis. Ou seja, a Bíblia está dizendo que você é pior do que o ímpio, porque você só espera em Deus nessa vida. Misericórdia, isso é muito sério. Isso é muito sério. É como que a Bíblia dissesse assim: você não é digno de Deus, porque você pega Deus e coloca Deus dentro de uma caixinha, só para te dar presentes materiais. Versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos a confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Isso é uma realidade ou não? Eu vou repetir. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Meu Deus, eu quero sentir mais esse desejo. Eu quero me aperfeiçoar nesse desejo de deixar esse corpo, essa vida, essas coisas, para estar eternamente com Cristo. Isso precisa ser uma verdade. Isso não pode ser religião, não. Isso não pode ser palavras jogadas ao vento, não. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, você será julgado pelo que você não só fala, mas pelo que você faz através do seu corpo, bem ou mal. Por isso que a gente está cuidando do corpo. Você vai dar conta a Deus do que você está fazendo com o seu corpo. Isso daqui não é só com as questões da sexualidade, não. Claro, questões envolvendo a sexualidade, eu entendo biblicamente que são mais evidentes, são mais sensíveis. Mas isso também fala do cuidado que você tem com o seu corpo. Vai ficar aí registrado que nós fizemos uma campanha, que nós tivemos a oportunidade de ter um profissional aqui, que um pastor, eu nunca vi isso. Eu nunca vi, pode ter tido aí, mas eu nunca vi um pastor aqui no seu pé, todo dia, faça exercício físico, cuide do seu corpo, coma comida saudável, um profissional aqui, sem você pagar nada. Será que isso é à toa? Acho que é porque eu quero aparecer, deve ser. Eu acho que é porque eu quero inventar novidade. Deve ser isso. É Deus criando uma situação, porque você vai dar, eu vou dar, eu tenho que apresentar minhas mãos e apresentar o que eu fiz através do meu corpo, como eu tratei o templo de Deus. Isso é muito sério, irmãos. E eu louvo a Deus porque a gente para aqui para estudar isso. Eu louvo a Deus porque você está nessa campanha. Eu louvo a Deus porque aqui a gente não tá com conversa para boi dormir, não. Aqui é Bíblia, é a Bíblia mesmo, a gente está lendo. Fico tão feliz, irmãos. Isso é uma tapa na cara do diabo. A atenção que vocês estão dando à palavra. Tem texto que a gente lê que não é tão prático, né? É meio filosófico, é meio apontando para as coisas do futuro. A gente quer uma coisa mais prática, mas você está aí, olha. Tá. E Deus se agrada disso. Então vamos lá. Vamos cuidar, vamos se esforçar, vamos valorizar isso. Às vezes, porque é de graça, as pessoas não valorizam. Não valorizam. Porque é de graça. Aí não tem valor. Mas aqueles que querem, que entendem que é uma oportunidade, valorizam. E os outros ficam olhando. Aí paciência, né? Vamos concluir aqui, versículo 11.
2 Coríntios capítulo 11 diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservarmos o juízo, é para Deus. Glória a Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morre por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não reconheceu ou não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, sobre nós tem uma grande responsabilidade essa palavra, que tem o poder de reconciliar os homens com Deus. Porque ele já pagou o grande preço. Ele se fez pecado por amor de todos nós. E Paulo leva essa palavra para que o povo de Corinto entenda que Cristo continua sendo a base de toda a reconciliação de Deus com os homens. Amém?